Olá, esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui a gente fala sobre temas relacionados a concessões e PPPs em uma produção de baixo custo, mas com conversas de muito valor. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Thaís Azevedo, Felipe Sandi, Fernanda Nicolela, todos pesquisadores do CPP. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. Quem já me viu falar em público alguma vez, eu costumo abrir dizendo que eu tenho vergonha de falar em público. Nesse caso aqui tá gravado, eu não vou ficar com tanta vergonha, tô olhando só pro Thiago, pra Fernanda e pra Thaís. Tô em casa, tá tudo bem. Pessoal, é uma felicidade o episódio de hoje, a gente tá com um convidado muito especial, a gente tá inaugurando um quadro dentro do CPP. Eu queria falar brevemente sobre o quadro e sobre o CPP. Para quem não conhece ainda, o Centro de Estudo Público-Privado é uma iniciativa da FIP que tem como último objetivo responder perguntas que são muito incômodas para quem acredita na relação público-privado. No final do dia, a gente defende que PPPs e concessões devem ser vistas como um instrumento de qualificação do gasto público. Só faz sentido trazer um parceiro privado para prestar serviços públicos se ele conseguir prestar serviços melhores e mais baratos. Mas acontece que a gente tem poucas evidências sobre isso, né? A gente tem poucas evidências de qual é, de fato, o resultado da atuação privada prestando serviços públicos, pouca evidência se a gente tem gerado valor sobre isso, e mais que isso, a gente tem pouca evidência de quais são os canais que a gente consegue gerar eficiência e repassar isso para a sociedade. E esse é o intuito do CPP, é discutir esse tema do ponto de vista acadêmico, de tal sorte que a gente possa proporcionar no país serviços melhores e mais baratos por meio da iniciativa privada, através de contratos de PPPs e concessões. Então, o intuito do CPP é esse, e a ideia do papo com especialista é exatamente a gente conversar com os melhores especialistas do país para pensar em boas práticas, o que é que a gente tem praticado, o que é que a gente tem visto, e disseminar conhecimento. A gente acredita que, através da disseminação de conhecimento, a gente constrói contratos melhores e é capaz de repassar essa eficiência para a sociedade. Tiago, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você como nosso primeiro convidado do PPP Talks. Para te apresentar, a gente resolveu fazer uma coisinha um pouco diferente. Em vez de ler aquele mini currículo tradicional, a gente pediu uma ajuda para o ChatGPT e perguntamos: quem é Tiago Mesquita? A resposta dele traz alguns pontos que estão nas redes sociais, pesquisa aberta. Então eu vou ler aqui o que o chat respondeu, mas eu queria saber algumas coisinhas a mais. Primeiro, se você se reconhece nessa descrição, nessa resposta do chat, mas mais do que isso, a gente sabe que para você chegar até aqui, você passou por uma longa trajetória que certamente você teve que enfrentar diversas decisões, desafios e aprendizados. Então a gente quer saber se o chat de certa forma te define e se tem alguma coisa também ao longo dessa trajetória que muito marcante e que te trouxe até aqui. Bom, eu vou ler o que o chat respondeu. Tiago Mesquita, advogado formado pela USP, especialista em Direito Administrativo pela FGV e procurador de carreira do Estado de São Paulo. Em apenas 15 anos de serviço público, ele já coordenou projetos que somam mais de 50 bilhões em investimentos, como a linha 6 laranja do metrô, as linhas 8 e 9 da CPTM e o novo trem intercidades. Hoje ocupa a presidência da Arcesp, agência que regula energia, gás, saneamento e, em breve, loterias paulistas. Há poucos meses foi eleito vice-presidente sudeste da ABAR, associação que reúne todas as agências reguladoras do país. Ele fala português, inglês e um italiano básico, mas valente. Garante. E segue lecionando em MBAs e cursos de PPPs, porque, nas palavras dele, quem regula também tem que formar gente boa para ser regulado. Passo a palavra para você. E aí, o chat acertou? Olha, o currículo não tá ruim, não. Essas aspas ao final, confesso que eu não sei da onde que ele tirou, mas é um pouco isso. Acho que conta um pouco a minha história, tanto na carreira na procuradoria, quanto o desafio atual, que eu brinco um pouco que o Estado é bumerangue, né? Então, passo 15 anos estruturando contratos e, recentemente, o secretário falou: agora você vai cuidar desses contratos que você estruturou. Então, tem que tomar um pouco cuidado, que a gente joga as coisas e às vezes voltam, né? Mas é isso, eu acho que resume bastante. Trabalho desde o início da Procuradoria, tenho 15 anos na Procuradoria. Desde o início trabalho com infraestrutura, circunstancialmente sempre acabei sendo levado em secretarias que trabalhavam com isso, e o último período coordenei um grupo na PGE que cuidava de todas as concessões de PPPs do Estado. Ainda hoje ele é coordenado por um colega meu, trabalhou comigo bastante tempo, continua fazendo isso com grande qualidade, então acaba permitindo uma visão do Estado como um todo, né, de todos os projetos de concessões, de PPPs, de infraestrutura. A gente acaba ganhando uma experiência muito grande.
Eu diria que o Thiago já trabalhei junto com o Thiago em estruturações dentro do estado de São Paulo, e ele está naquele perigoso grupo mais reduzido de advogados que sabem fazer conta, o que é um perigo. Tá? A gente já trabalhou em projetos onde a gente montava indicadores de desempenho, Thaís e Fernanda, que tinha a ver com distribuição de probabilidade, distribuição de frequência, e o Thiago me corrigiu, Felipe, eu sentei aqui, tem um negócio errado no cálculo de vocês, eu passava vergonha. E o outro ponto que eu acho que é importante, e aí, Thiago, estruturar projeto é bastante importante, mas a gente aprende muito quando a gente passa a olhar para aquilo que a gente estruturou e aquelas boas ideias, como é que elas se materializaram, né? Eu acho que essa troca constante de quem está olhando para a disputa, quem está olhando para a regulação, com quem está estruturando é fundamental, porque senão a gente perde o elo de aprendizado. Você estruturou, se você não descobre o que aconteceu, você termina não melhorando e evoluindo com as modelagens. Essa foi uma das grandes razões pelas quais eu sempre defendi dentro da PGE e acabei conseguindo isso há uns 5, 6 anos, que foi a criação desse núcleo de parcerias dentro da PGE, porque, no fundo, os contratos de concessões e PPPs, eles eram disseminados pelas secretarias, eram cuidados pelos colegas que estavam nas consultorias, que acabavam não vendo e não tendo a experiência dos outros projetos. E essa experiência, o que deu certo, o que deu errado em um ser apropriado em outros projetos, eu acho que é o grande motor de crescimento de uma modelagem, né? Isso foi um grande fator de crescimento no estado de São Paulo, esse grupo que nós criamos. E de certa forma, é uma coisa que eu percebo, os contratos hoje de São Paulo, eles estão cada vez mais padronizados, né? O que facilita a regulação depois, os aprendizados ficam, então assim, isso é muito importante. Outro dia a gente estava no curso e aí a gente estava vendo uma palestra do Marco Siqueira, e ele dizendo que, por exemplo, você pega lá o Ministério de Transportes, pensando na União. O mesmo ministério, falando sobre 2 setores, ele contratou 2 consultorias diferentes, um é BNDES, um outro é um multilateral, e você recebe 2 contratos completamente diferentes, produzido com matriz de risco diferentes, produzido de maneira diferente, com metodologia de cálculo de óculos diferente, completamente diferente, sem padrão, e isso é um horror para depois quem vai ficar com aquele contrato para acompanhar. No estado de São Paulo, faz uns 10 anos que a Procuradoria tomou para si a feitura do contrato. Por mais que todo projeto tenha uma consultoria contratada, nós fazemos questão de não ser uma procuradoria que apenas valida ou dá o parecer para um contrato que vem apresentado por uma consultoria, mas que, de fato, sente para escrever esse contrato. E isso garante essa padronização, garante um aprendizado, garante a incorporação de aprendizado realizado em outros projetos, e também essa padronização que eu acho extremamente importante, com a cautela de não travar a inovação. Acho que também o apego a uma padronização que está se mostrando complicada na experiência, precisa ter um equilíbrio nisso. Também não é buscar inovar a cada contrato que o mercado não acompanha, o mercado fica louco, mas é sempre ter um olhar na inovação e um olhar na segurança jurídica, na estabilidade, na apresentação de uma carteira de projetos que faça sentido. Né? E garante também alguns cabelos brancos para os consultores, né? Que ficam desesperados quando vocês pegam a gente no pulo. Bacana. Cara, é o seguinte, qual é o tema de hoje, né? O CPP Talks, ele acompanha o curso de modelagem econômica financeira. A gente está tentando trazer temas que são importantes para a estruturação. O curso de modelagem, ele está na 6ª turma, o Thiago é professor, a gente esse ano está em parceria com o Banco do Brasil, então a gente está atendendo bastante subnacionais, está uma coisa bastante espalhada, e a gente queria trazer conteúdo para complementar as boas práticas. E aí, a gente está no momento do curso, a gente está falando sobre estruturação de projetos. A etapa de estruturação, modelagem técnica, modelagem econômica, depois transformar isso tudo em edital, em contrato. E um tema que é fundamental quando a gente está discutindo a estruturação de projetos é o que a gente chama de cenário base. É importante dizer que esse termo a gente usa, outros agentes do mercado usam, mas ele não está definido em lugar nenhum, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem na agenda, inclusive até hoje, é isso, né? Uma falta de um glossário universal onde todo mundo fala os mesmos nomes. O que é que a gente chama de cenário base? Aquela modelagem técnica que é reverberada na modelagem econômica e que dá origem ao preço licitatório. E como a gente atende muito município, lugares menores que não tem tanta capacidade técnica, por exemplo, como o Estado, a discussão sobre o cenário base ela ainda é muito difícil. A gente ainda tem uma cultura muito focada nas contratações tradicionais, 8666, então tem muita discussão sobre quais são os elementos que tem no cenário base, o que é que a gente deveria ter, eu tenho que fazer 3 cotações para cada um dos preços que eu utilizo, eu tenho que ter um projeto básico. Então eu queria aproveitar um pouco, Thiago, da sua experiência para trazer lucidez para essas pessoas que estão na ponta, principalmente para os municípios menores. O que é o cenário base? O que é que a gente precisa ter no cenário base? E ouvir um pouco da sua experiência. Projetos maiores precisam de mais detalhes, projetos menores, tudo bem, sair com um cenário base mais generalista. Queria tratar com você um pouco mais sobre isso.
Você gosta desse termo, cenário base? Você também usa? Bom, vamos lá, Felipe. Eu acho que a gente vai ter que ter alguns cenários aqui, né? Eu acho que uma coisa é como deveria ser, outra coisa é a vida como ela é, e outra é o erro que nós não podemos cometer a despeito de, às vezes, existir algum tipo de pressão ou de preocupação para um outro lado. Eu acho que, partindo desse último caso, precisa existir uma compreensão na estruturação de um projeto de concessão de PPPs. Ele deve ser estruturado e deve ser pensado como um contrato que almeja uma obrigação de resultado. Ele precisa ser todo estruturado nesse sentido, tanto no aspecto jurídico, aspecto econômico financeiro, aspecto técnico, né? Um contrato de concessão, ele não faz o menor sentido se ele for pensado como se fosse um contrato 8666, que não é mais 8666, né? 14133 agora, é aquele contrato engessado em que vai fazer um termo de referência extremamente detalhado, com uma orçamentação de todos os valores unitários e que você impõe ao concessionário uma determinada forma de realizar aquele serviço, de realizar as obras. Ele deve ser pensado como qual o objetivo que se quer atender, qual o objetivo que se quer atingir com aquele contrato e como que eu endereço os incentivos econômicos para que aquele objetivo seja alcançado com o menor esforço regulatório possível. Um contrato, ele é tão melhor desenhado quanto menos detalhamento de meio ele tiver e mais incentivos econômicos ele tiver para que aquele resultado almejado seja alcançado independentemente de fiscalização. Não que a fiscalização não precise existir, mas o ideal é que a cenourinha esteja lá e tenha aqueles elementos em que o concessionário vai querer atingir aquele resultado porque aquilo é bom para ele. Então, o erro que não se pode cometer é fazer algo muito amarrado. Não pode querer fazer um cenário base que tem uma cara de termo de referência, que tem ali todo aquele detalhamento, elementos unitários, tecnologia a ser utilizada, definição de especificação técnica, tanto porque você perde um dos grandes ganhos da concessão, que é trazer a criatividade e a eficiência do setor privado para dentro, algo que o Estado não está preparado, que o Estado não tem essa expertise, quanto uma capacidade de adaptação ao longo do tempo. Tem que lembrar que esses projetos são projetos de longo prazo, é que o concessionário precisa ter um contrato adaptável a novas realidades ou a novas tecnologias ou aquilo que se apresente. Então, algo que seja muito fechado, com uma orçamentação muito travada, você vai abandonar tudo que uma concessão pode te oferecer de vantagem, tudo que uma concessão pode te oferecer de diferente em relação ao contrato administrativo, e no fim você vai ter um contrato administrativo de escopo de longo prazo, que não é o desejável, e se for para fazer isso era melhor continuar com um contrato administrativo comum. Indo para a vida como ela é, o que nós costumamos fazer é um cenário base que traz, que nós chamamos de cenário base, alguns lugares chamam de VTE, empresa modelo. No fundo, você tenta desenhar o que seria a realidade de exploração daquele serviço pelo prazo que você está dimensionando dentro do seu projeto. Então você faz isso sob o aspecto econômico-financeiro, dentro da modelagem, que é o que você trata bastante no curso. Então busca projetar todas as receitas estimadas, despesas estimadas, e tributação incidente, aquele fluxo de caixa imenso, extremamente detalhado, alocado nos anos, traz a valor presente, enfim, para tentar, no fundo, acertar o preço de licitação. Qual é o custo ótimo, a outorga mínima que eu vou exigir, a contraprestação máxima que eu aceito pagar, buscando arbitrar os custos eficientes ou a realidade eficiente daquele setor. Do ponto de vista econômico-financeiro e do ponto de vista técnico, operacional, você define qual é aquele resultado que você quer atingir. Então, olha, eu quero sair do ponto A, chegar no ponto B, por exemplo, vou dar um exemplo aqui quando a gente fala o trem intercidades. Eu quero que seja um trem que seja capaz de sair de São Paulo, chegar em Campinas em 62 minutos, que tenha capacidade para pelo menos tantos passageiros, com 80% dos lugares em classe comum, o restante podendo ter conforto diferenciado e tarifa diferenciada, e essa classe comum com uma tarifa máxima equivalente à tarifa do ônibus. Qual é o trem que vai ser utilizado? Vai ser trem de 2 andares, de 1 andar. A primeira classe vai ter garçom servindo, não vai ter garçom servindo, tudo deixa para o concessionário. O que importa é que você tenha um trem que saia de Campinas e chegue em São Paulo em 62 minutos com aquele volume de usuários e com aquele custo máximo que se estabelece como razoável para o serviço público. Então, é um pouco isso que acaba sendo a lógica do cenário básico. O mínimo de elementos necessários para definir o que se quer em termos técnicos, em termos operacionais, e a partir dali, uma modelagem econômico-financeira que busque arbitrar e entender o que seriam os custos eficientes para atingir aquele resultado. E aí eu falo o que deveria ser, o que seria o desejável. Já faz um tempo eu estava ouvindo um ganhador do Prêmio Nobel trabalha muito com teoria dos leilões e diversos mecanismos e sistemáticas para obter o melhor preço possível, o melhor resultado possível no processo licitatório. E ele defende, a meu ver com muita razão, é que a gente não deveria tentar acertar o preço eficiente, o preço de referência num leilão. O ideal era que o Estado falasse, olha, eu licito
a R$1 a menos do que eu pago na minha prestação atual. Qualquer ganho de eficiência em relação à sua solução alternativa já deveria ser válido, já deveria ser um preço aceitável para aquela licitação, para a prestação daquele serviço. E o delta entre esse mínimo de ganho em relação à sua situação atual e o custo mais eficiente de mercado, deixa que o mercado alcança dentro de um processo competitivo bem desenhado, com elementos de competitividade feitos, o que é de extrema importância, e para mim, muito mais importante do que uma preocupação com o modelagem econômico-financeira. Se você garantir um bom processo competitivo, você não precisa se preocupar tanto de acertar o preço de referência do leilão. Então, isso eu acho que importa muito. E aí, quando a gente vai para cenário base, na vida como ela é, nunca vi alguém ter a coragem no Brasil, com os tribunais de contas que temos, de ousar fazer uma licitação em que você não faz o estudo, a modelagem econômico-financeira e diz, meu preço de referência, no máximo aquilo que eu pago hoje. Como não é assim, a gente tenta chegar aos preços eficientes. E aí eu acho que tem que ter uma cautela muito grande em contratos em que você dá muita liberdade para o concessionário. Porque se eu faço o trem intercidades, por mais que eu dê algumas liberdades técnicas, eu tenho uma infraestrutura bruta bastante consolidada, assim, não dá para o cara inventar muito. Ele pode mudar um pouco o que a gente chama de material rodante, qual é o trem, pode mudar uma tecnologia ou outra, mas, enfim, ele tem que, o trecho, o leito a ser desapropriado, não dá para inventar muito, você consegue ter uma certa segurança do que vai ser feito e precificar aquilo com um certo grau de certeza pela experiência que o Estado tem nesse tipo de serviço. Quando eu vou para um projeto que tenha muita liberdade, eu não sei o que vai ser feito. Por exemplo, nós até trabalhamos junto, acabou não indo adiante, a concessão do Constâncio Vaz Guimarães, o ginásio do Ibirapuera. Uma pena, lamento muito. Eu levei para aula esse exemplo. Era um belíssimo projeto, mas ele era um projeto em que, assim, tinha algumas obrigações relacionadas às atividades esportivas, o ginásio, como que deveria ser feito, e tinha um restante de uma área em que o concessionário poderia explorar como quiser. Então, o seu cenário base é uma forma que o Estado imagina que possa ser explorado, mas seguramente não será essa que o concessionário vai fazer. Então, ele é um cenário de referência para fins de uma precificação que já se sabe que não é aderente àquilo que o concessionário vai fazer. E torna isso muito mais difícil. Você tem um dever de criar algo que se mostre eficiente, mostre o que se espera que seja a melhor exploração possível, mas o seu contrato, o seu parâmetro técnico dá uma liberdade muito maior do que aquilo que você está colocando dentro do seu elemento, dentro da sua modelagem financeira. Então, para isso, a coisa acaba ficando um pouco mais livre. Diga, Felipe, a gente desculpa. Só tem duas certezas na vida, né? Uma que, infelizmente, o Vitória não vai ser campeão brasileiro da Série A, enquanto as coisas continuarem como estão, e a segunda que a gente vai errar no preço licitatório. A gente não tem ideia do que se passa na iniciativa privada. Há uma simetria de informação brutal, em especial esses projetos onde você dá liberdade, né? Eu me lembro que certa vez eu estava conversando com um concessionário do Pacaembu, e aí, quando a prefeitura foi colocar na rua, ela está restrita ao potencial de receita que é gerado dentro da exploração do ativo. E o concessionário me revelou que ele tinha, acho que áreas ao redor, que tinha algum tipo de exploração comercial ao redor, que quando você está formando o preço licitatório, jamais você vai ser capaz de captar. Então, me preocupa muito essa busca pela assertividade do preço do licitante vencedor, principalmente pelos órgãos de controle, né? Que é o que você disse. E essa busca é meio boba, porque de partida a gente já sabe que não enxerga, e o que a gente deveria estar preocupado, e eu concordo integralmente com o que você falou, se o que está sendo oferecido em termos de preço licitatório traz vantagem de que o contrafactual da execução pública é mais caro. Se a gente estabelece isso e sabe que o preço é atrativo à iniciativa privada, o instrumento do leilão vai resolver o resto, né? E aí eu pergunto para você, como é que foi essa experiência de diálogo com o tribunal? Eu gosto muito da atuação do Tribunal de São Paulo, acho que é um tribunal maduro, mas de certa forma você deve ter tido embates nesse sentido, assim. Por exemplo, a discussão de 3 preços para as cotações, você passou por isso? 3 preços, eu não me lembro. A gente já passou por algumas situações um pouco insólitas no tribunal. Eu acho que o tribunal evoluiu muito durante esse período que eu trabalho, nesses últimos 15 anos. Se comparar o ponto inicial e o ponto atual, a diferença é absurda. Nós temos, por exemplo, a PPP de habitação, que ao longo da prestação de contas, diversas vezes, o Tribunal de Contas determinou e insistia que informássemos o quanto foi pago a concessionária a título de tiro. E muita dificuldade de explicar que não era assim que funcionava a tiro de um projeto. Tivemos, recentemente, há uns 5, 6 anos, o Tribunal de Contas suspendendo uma licitação porque nós estávamos exigindo a criação de uma SPE. E tivemos que demonstrar que nós fazíamos isso desde 1997, desde o primeiro contrato de concessão do Estado, isso nunca havia sido questionado.
De repente, um dia antes do leilão, uma decisão liminar suspende a licitação porque foi criado, estava exigindo a criação de uma SPE. Teve seus momentos insólitos, mas é um tribunal que sempre se mostrou muito aberto ao diálogo e hoje ele é muito menos interventivo. Eu acho que ele percebeu que muitas vezes ele era usado como uma estratégia de inviabilização de projetos de políticas públicas, com questionamentos apresentados 2-3 dias antes do leilão, impedindo o Estado de apresentar suas razões, e algumas vezes fazia esse tipo de intervenção, suspendia, e as últimas vezes que eu vejo o próprio tribunal fala, olha, você já conhece esse projeto desde o momento da consulta pública, não tem nenhuma surpresa, você deixou para apresentar seu questionamento em cima da hora, eu não vou me manifestar. Isso mostra já uma maturidade, um respeito ao órgão que está estruturando o projeto. E hoje já existe uma consolidação técnica muito grande, né? Quando o Estado começou a fazer concessões, era um bicho desconhecido. Hoje, dificilmente eu imaginaria um Tribunal de Contas que não se deixasse convencer por argumentos técnicos bem colocados e consolidados. Eu acho que pode haver uma surpresa do tipo uma decisão liminar em que você não teve tempo de explicar, de algo que o tribunal cai na mão de um determinado relator ou um determinado técnico que não está acostumado a aquele tipo de projeto, se espanta com alguma questão que é diferente de uma contratação comum, suspende, mas nunca tivemos um projeto que ao final a gente não conseguisse convencer da viabilidade. Eu digo, por exemplo, uma das situações que mostra muito como bons argumentos são capazes de convencer, nós fizemos o contrato, não era nem uma PPP, era uma cogestão de presídios, mas que já era estruturada com uma qualidade diferenciada em relação ao contrato comum, que basicamente ele ainda era dentro de um regime 8666 à época, mas com a gestão completa de uma unidade prisional por aquele prazo. E ele tinha um nível de exigência de qualidade tal que tornava aquele projeto muito mais caro que a alternativa pública. E nós conseguimos convencer o tribunal que não dá para comparar uma masmorra com uma prisão, uma unidade prisional adequada, em que se eu exijo do contratado que ele entregue o kit de higiene para todos os presos, ele vai entregar para todos os presos, porque senão ele vai levar um desconto na sua remuneração muito maior do que o custo associado àquilo, e portanto ele tem o incentivo econômico de fazer aquilo. Dependo tanto da fiscalização, se eu exijo que tenha médicos, terá médicos, paga o quanto for necessário. O Estado não consegue contratar, porque o Estado tenta contratar os médicos não querem vir ao custo referencial de um serviço médico, porque não é um serviço médico qualquer, é um serviço médico dentro de uma unidade prisional. Então, aí você fala assim, quanto que custa uma unidade prisional no Estado? Bom, custa muito menos, porque não tem o kit de higiene, não tem um médico disponível no período que deveria ter, não tem todas as aulas que deveriam ter, portanto custa muito menos. Nós conseguimos mostrar, era substancialmente mais, coisa de o dobro, e foi possível, foi liberado, foi autorizado, inclusive com elogios ao modelo inovador que estava sendo proposto. Então, eu acho que isso é um exemplo de como é possível se convencer um Tribunal de Contas, estando bem estruturado, estando bem fundamentado, com bons argumentos técnicos, jurídicos, naturalmente, né? Acho que o modelo já está consolidado o suficiente para isso. Pessoal, voltando um pouquinho sobre o conceito de cenário base, semana passada a gente teve aula no curso sobre esse tema, né? Foi uma aula exclusiva, a gente nunca tinha tratado sobre isso antes, dado a importância do assunto, e foi uma aula muito interessante. Quem deu aula foi a Andressa, que é a nossa engenheira do nosso time, e os alunos ficaram super empolgados com a aula, foi realmente muito legal. E eu tenho certeza que qualquer aluno que estiver escutando o nosso podcast hoje, e sobre a sua primeira resposta sobre o que é cenário base, você usou uma palavrinha que foi basicamente o tema da aula de cenário base na semana passada, que foi a palavra cenourinhas, que você falou agora há pouco. E eu aproveito essa oportunidade para falar para Thaís, que deu essa aula semana passada, para explicar o porquê cenourinhas vai passar na cabeça de todo mundo quando o pessoal assistir esse episódio. Não, é verdade. Eu acho que eu vi o exemplo mais didático até hoje sobre como a gente estabelece a descrição, né, do que é um cenário base e como que aquilo vai virar depois um termo de referência, um caderno de encargos. E a Andressa deu esse exemplo e ela falou, olha, você pode chegar numa loja de bolos e pedir um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas você pode chegar lá e falar, olha, eu quero que você me faça um bolo com a receita de tanto de farinha, de tanto de cenoura, tanto de água. E o que ela levantou, que eu acho que complementa um pouco o que você falou, Thiago, sobre esse nível de detalhamento que se pede, para além da inovação que você falou, olha, o ideal é você não engessar para que o privado seja capaz de trazer inovação. Mas ela trouxe um ponto que é, se o bolo dá errado,
O que acontece? De quem que é o risco? A depender do modo como você estabelece essas regras. Eu acho legal falar um pouquinho sobre isso, se você puder também, sobre ao definir o cenário básico e depois vai ser um caderno de encargos, né? Vai estabelecer as regras daquele contrato. Como que a gente pensa os riscos no estabelecimento dessas regras? Afinal, se você diz como é que faz o bolo, se der errado, o problema é seu, né? Exatamente. Foi o que ela falou. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, e por isso volto àquela fala inicial, por isso que é tão importante que a equipe jurídica participe da estruturação do projeto, porque não adianta você depois querer aplicar uma alocação de risco padronizada que eventualmente não converse com o restante do contrato, né? Se o contrato diz como que é a engenharia aplicada a um determinado assunto, o risco de engenharia tem que ser alocado ao contratante e não ao contratado. Isso, diversas coisas, né? Se você diz qual é, por exemplo, a tarifa, o preço aplicável à alimentação dentro de um parque, muito dificilmente você vai conseguir alocar à concessionária responsabilidades associadas àquela atividade, porque ela perde aquela liberdade de gerir aquela demanda e você passa a ter que trabalhar o contrato como um todo partindo daquela premissa de que você retirou uma liberdade e ao retirar uma liberdade você não pode atribuir uma responsabilidade associada àquela escolha. Isso acontece nas mais diversas situações e quando você está olhando um contrato, você não pode só olhar o contrato, você tem que olhar o contrato, tem que olhar a modelagem econômica financeira, tem que olhar os anexos técnicos e tem que lembrar de alertar o consultor se você altera um risco. Teoricamente, o consultor deveria mexer no valor de contingência deixado ali na modelagem econômica financeira ou elevar um pouquinho o WACC do projeto, porque aquele projeto se tornou mais arriscado, ele precisa de uma remuneração maior. O projeto como um todo, ele precisa conversar em todos esses aspectos, o aspecto econômico financeiro, o aspecto técnico, jurídico, eles precisam todos ser feitos consolidando um desenho, uma visão para aquele projeto. Um projeto mais amarrado é um projeto em que o Estado assume mais risco. Um projeto com mais liberdade, a concessionária assume mais risco. E isso é muito curioso. A gente fez algo que a primeira vez que a gente fez no Estado, isso virou uma revolução. Se tratavam como se estivéssemos cometendo a maior ilegalidade do mundo e hoje já foi bem reconhecido, até já escrevi um artigo sobre isso, que é a alocação de risco tributário em concessões de preço livre. Zoológico e jardim botânico, né? Zoológico, jardim botânico, parques, na medida em que, e principalmente se eu tenho uma concessão de preço livre em um ambiente concorrencial, que é o caso, né? Uma atividade de lazer. O cara pode ir no zoológico, ele pode ir no aquário. O aquário é uma atividade privada, o zoológico é uma concessão pública. Imagina agora eu tendo a reforma tributária e eu protejo a concessionária dos efeitos dessa reforma tributária. Então, na medida em que ela tem os custos elevados, eu indenizo elas por essa elevação de custos. O aquário, que aliás, circunstancialmente fica próximo do zoológico, ele não vai ter essa proteção. Ele vai precisar elevar o preço dele do ingresso ou ele vai reduzir a margem de lucro dele, porque elevou os custos. E se ele eleva a tarifa dele ao ingresso, ele perde público para o zoológico que não vai precisar, porque ele foi protegido daquela elevação de custos. Então, na medida em que você altera algumas dessas premissas, isso gera reflexos em diversas partes. E a alocação de riscos, talvez a principal delas. Você pega um contrato do Estado de São Paulo de preço livre, zoológico é um deles, os riscos assumidos pelo Estado são mínimos. Loterias, eu acho que é um rol de 3 ou 4. Intercidades deve chegar na casa dos 50. Então, são contratos completamente diferentes. E aí, voltando um pouco àquilo que você falou, a padronização é importante, mas a personalização é também essencial. Precisa ter alguém com muita experiência fazendo isso, que tem um olhar crítico, um olhar capaz de identificar o que interfere o quê e o porquê que as coisas são como são, né? A gente vê muito aquela cópia, você pega um contrato e fala assim, esse contrato ficou bacana, está funcionando, vou trazer ele para o meu projeto, só que o seu projeto é diferente. E aquilo não vai encaixar e não vai rodar bem, a despeito da qualidade daquele contrato, é porque ele era feito para outro projeto, para outra circunstância. Fazer duas observações. Uma é, talvez aquela minha fala da padronização era muito mais sobre os aspectos regulatórios, né? O uso do fluxo de caixa original, marginal, método de indenização, que eu acho que dá uma certa robustez olhando para o todo. O segundo é que a sua fala conversa muito com uma aula que eu dei recentemente com o Maurício Portugal, que ele dizia, antigamente as pessoas viam na função do advogado quase que o escriba, né? Eu não preciso me envolver com o projeto, depois eu vou fazer só ali o copia e cola e tá tudo certo. Quando, na verdade, talvez a função mais importante e mais desafiadora é do advogado que redaciona o contrato, porque ele precisa entender a lógica inteira do que está sendo contratado. A redação do caderno de encargos talvez seja o principal ponto na distribuição de riscos.
Porque a forma com que você disciplina a obrigação faz toda a diferença, né? E aí eu lhe pergunto, olhando para a sua experiência, de todos os contratos que você participou, você consegue dizer assim, o mais desafiador, pensando em entender o projeto, quais eram os elementos, o que é que deu mais desafio em construir, sei lá, um caderno de encargos? Qual desses projetos nessa vastidão que você tem? Eu acho que não existe no Brasil nada parecido com o Trem Intercidades de São Paulo. Nós temos só de contrato. E quando eu falo contrato, o Estado ele aloca muita coisa para anexo. Eu estou falando de contrato. Só de contrato são mais de 300 páginas. Letra pequena. Temos umas boas dezenas de anexos, e anexos extremamente complexos. Ele foi o primeiro contrato de ferrovia, certamente, que adotou um modelo de pagamento por disponibilidade. Ele envolve uma interface muito grande com o trem de cargas de competência federal, obras a serem feitas pela MRS, junto com as obras a serem feitas pela nossa concessionária, com recebimento, a transição de uma malha metroviária antiga, das mais antigas, com cerca de 1 milhão de passageiros transportados dia, e disciplinar toda essa transição, disciplinar a responsabilidade pela qualidade do ativo que estava sendo feito, que risco que é alocado a quem. Eu acho que não existe nada no Brasil com a complexidade desse contrato. Acho que para quem quiser conhecer, e falo isso não apenas por um trabalho próprio, mas foi um trabalho que envolveu muita gente. Acho que quem quiser conhecer assim, o estado da arte de modelagem de um projeto, sem dúvidas é um grande exemplo. É um contrato que espero que vai funcionar muito bem. Foram 4 ou 5 anos de modelagem, fora tentativas originais lá atrás, há 15 anos que se fala desse projeto, mas de modelagem mesmo, assim, de sentar com o consultor contratado de fazer o projeto, chegou a quase 5 anos, mas ficou um projeto espetacular, ficou um projeto que tem tudo para dar certo, tá tudo pensado ali, com ferramentas muito, muito inteligentes, ferramentas inteligentes de como você lida com o aporte diante de flexibilidades e antecipações de cronograma, como que você admite que a concessionária apresente projetos alternativos e tem uma fase inicial do contrato em que você, quase um diálogo competitivo, em que a concessionária tem uma liberdade de propor alterações, o Estado mexe, tem determinados gatilhos que ele pode mexer no contrato, até na própria precificação em função dessas mudanças. É um contrato que ficou muito, muito complexo, muito estruturado. Espero que não peque pelo excesso de complexidade, mas acho que não tem nada igual. Acabamos de finalizar, então, o nosso primeiro bloco do nosso podcast, que chama Papo Técnico. Agora a gente vai dar início ao nosso segundo bloco, que chama Papo Não Tão Técnico Assim. E vou aproveitar para fazer uma pergunta que talvez a gente já tenha obtido a resposta agora com o Thiago. Thiago, qual projeto ou atividade tem te animado mais no trabalho agora ou te deixou mais feliz em ter participado? A gente quer saber mais o que te inspira e não aquilo que você faz dia a dia no automático, sabe? Eu acho que desafio intelectual, como eu mencionei, foi o Trem Intercidades, sem dúvidas. Mas eu acho que hoje, assim, o que me traz mais orgulho é o projeto da Sabesp. É porque estive nas duas pontas. Eu participei em um momento inicial da estruturação desse projeto, em pensar como seria, e depois, já na agência reguladora, eu participei tanto da finalização e dos aspectos regulatórios, aí em uma visão não apenas mais pessoal, mas institucional, como presidente da agência reguladora, endereçando como deveria ser a regulação daquele projeto, e agora com esse desafio em mãos de universalizar o saneamento no estado de São Paulo até 2029. Também um contrato belíssimo, um contrato muito bem pensado, menos complexo do que o contrato do Trem Intercidades, porque ele já foi feito pensando que tinha uma agência reguladora. O Trem Intercidades, à época, não tinha, por isso ele precisou ser muito mais detalhado. E ele trabalha ainda muito na lógica de regulação discricionária, e o que dá muita liberdade para a agência reguladora de normatizar, e você precisa colocar menos coisas no contrato. Mas ele é um contrato muito inteligente, é um contrato que tem os incentivos muito bem colocados. Eu brinco que a Sabesp ela arrecada 24 bilhões por ano, e se ela não atingir a universalização, ela pode ter um desconto na receita de até 10% a cada ano. Então, uma multinha de 2,5 bi é um incentivo bastante razoável para que as metas sejam atingidas, né? Então, eu aposto muito nesse projeto, acho que vai dar muito certo, e é uma experiência muito gratificante ter visto ele nascer de um lado, em uma posição de estruturador, e agora cuidar dele para garantir que ele atinja os objetivos que são tão importantes para o Estado. Vou fazer 2 perguntas, vou fazer a primeira, é assim, você não é político, porque você é um profissional de carreira, etc e tal, mas de certa forma você tem uma certa exposição política e termina sendo atingido por discussões políticas. Quando você citou o caso da Sabesp, eu tava pensando nisso, apanhou horrores, assim, tá privatizando a água, sabe, e no final, lhe conhecendo e conhecendo a atuação, a gente tá pensando na questão técnica, eu sei que você tá pensando na melhoria do serviço, etc e tal. Como é que é segurar essa barra, né, porque a gente que é consultor, às vezes
já fica com um pouco o fígado abalado, e não é a gente que está ali. Eu fico imaginando vocês que estão muito mais sujeitos a essas críticas e muitas vezes, a imensa maioria das vezes, desonestas, né? Por uma discussão política mesmo. Como é que é lidar com esse negócio? Não enche o saco, não? Eu acho que, justamente, eu não tenho perfil político, não consigo me imaginar exercendo a política tradicionalmente falando. Né? Não coloco nenhum demérito nisso. Eu acho que minha timidez e minha falta de exposição midiática me impedem. Então, não me imagino nessa situação. Mas eu acho que justamente esse lado técnico puxa mais o diálogo. Quando ele busca ser político, eu consigo puxar para o lado técnico e tenho muita segurança naquilo que é feito, tanto por mim quanto pela agência como um todo. Aceitei o convite e me foram dadas outras opções e escolhi a Arcesp, porque a Arcesp ela é uma agência, sem dúvida nenhuma, a melhor agência do Brasil, e falo isso não por mérito próprio, muito pelo contrário. Foi o motivo pelo qual eu escolhi ir para a agência. Uma agência muito consolidada, que trabalha com algo muito complexo, e isso ajuda muito. Sim, não que seja fácil. Eu assinei o contrato da Sabesp e estou como réu na pessoa física de um processo ao qual se deu o valor da causa de 88 bilhões, pedindo que fosse restituído o prejuízo que o Estado teve com a privatização, aquela coisa que é vontade até de brincar, se preciso pagar visto, eu posso parcelar, mas é isso, no fundo faz parte. Eu acho que sou antes de tudo republicano, 15 anos no Estado me trazem isso, e respeito muito a política, respeito a democracia. Por não ser um político, eu acho que eu trago um respeito maior nesse diálogo, né? Isso, quando foi sabatinado na Assembleia, recebo deputados, muitas vezes deputados de partidos de oposição, que embora você perceba que existe ali uma natural busca de identificar alguma fragilidade no processo, há um respeito pelo fato de eles estarem conversando com um técnico e não alguém que tem uma indicação puramente política naquele sentido mais negativo da palavra. Então, conversa, o diálogo, eu acho que isso agrega muito. No fundo, a despeito de lutas políticas, eu acho que esse é um assunto, o saneamento é um assunto que, no fundo, está todo mundo pensando que é melhor para a população. E quando você mostra que você está trabalhando por isso e que você tem ferramentas que te permitem atingir aquele objetivo, isso se não convence, isso nós mostramos muitos efeitos positivos que esse contrato já está dando. Nós tínhamos cerca de 1 milhão de pessoas beneficiárias de tarifa social no Estado. Nós estamos hoje com 1.600.000 beneficiários com 78% de redução na tarifa. Então, houve uma redução tarifária para todos no momento da privatização. Isso tudo mostra que é um contrato que funciona. É um contrato que tem as ferramentas e os desafios são imensos, mas não poderei reclamar de falta de ferramentas. Eu até brinquei isso com o governador, depois que ele passou a recente lei das agências reguladoras de São Paulo, que deu muita autonomia para as agências. Eu brinquei com ele e falei, governador, se não conseguir atingir as metas que nós temos, eu vou ter que atribuir a minha própria incompetência. As ferramentas estão dadas. Então, eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que tem que lidar com naturalidade e buscar fazer o melhor trabalho, e explicar e prestar contas. Eu acho que é natural do processo. Bacana, mas se a gente fosse pensar naquele projeto que lhe deu muita dor de cabeça, assim, nossa senhora, mas foi um tormento. Não precisa falar mal de ninguém, não, nem dos consultores, mas você fala assim, pense num projeto que me deu dor de cabeça. Na estruturação ou na acompanhamento? Na estruturação. Na estruturação, não sei. Eu acho que teve alguns, eu acho que você participou junto comigo, Zoológico, um projeto extremamente diferente. Também escrevi um artigo depois disso. Aliás, não, quem escreveu foi o Pedro, eu participei um pouco dele, discutindo como você faz bens reversíveis, sendo que os bens são animais. Ficamos umas belas reuniões discutindo esse projeto. É um projeto que é extremamente interessante, mas acho que aquela dor de cabeça gostosa. A execução é uma dor de cabeça pior. Na modelagem, são desafios intelectuais. Isso instiga muito. Eu não consigo pensar em nenhum projeto que na modelagem tenha sido algo que eu tenha uma memória negativa, assim, de um trabalho cansativo. Muito pelo contrário. O que eu mais gosto são os mais trabalhosos. Agora, na execução já teve seus problemas, né? A linha 6, com a caducidade do projeto, quando todo o contexto de Lava Jato. Acho que a gente já passou por algumas que aí sim é trabalhoso, é desanimador. Tanto trabalho jogado fora, você vê aquele projeto fracassando. Isso eu consigo ver muito mais dor de cabeça, né? Projeto que eventualmente fracasse. Agora, dificuldades acadêmicas ou na modelagem, isso para mim é apenas um desafio muito gostoso de ser enfrentado. Bacana. A gente tem mais uma pergunta aqui que é a seguinte, Thiago. Tem muita gente que vai assistir esse episódio porque é aluno e a gente recomendou que assistisse. Então tem muita gente que quer aprender com o que você vai falar aqui. Mas a gente sabe, enquanto professores, que a gente também está aprendendo o tempo inteiro. Então eu tenho uma pergunta para você que é, o que você aprendeu no último ano
que deixou uma marca relevante na sua carreira ou na sua vida? Você escolhe. Nossa, eu aprendi que a vida de gestor público não é fácil. Eu até então falei, era muito confortável a minha posição de procurador do Estado, tenho saudades dessa vida e sem querer desmerecer, muito pelo contrário, mas você está numa posição em que você tem um processo, você faz a sua posição naquele processo e vai para casa dormir. Gestão de pessoas é muito difícil, você ter que demitir alguém é muito difícil, você planejar um horizonte longo, planejar uma instituição, buscar tirar o melhor da equipe, buscar dar os incentivos corretos, resguardar o interesse público e o erário público acima de tudo em um contexto muito difícil de contratações, de restrições de pessoal, restrição de mão de obra, restrição de capacidade de execução. Isso é um desafio que dá para pensar na teoria, mas quando você experimenta isso na prática é muito difícil. É realmente um grande aprendizado, mas esse um ano, que é mais ou menos o tempo que eu estou na presidência, né? Eu estou um ano e meio na agência, mas um pouco mais de um ano na presidência, é um aprendizado que certamente eu vou levar para a vida de o que é gerir uma instituição. É um desafio realmente interessante, muito recompensador. Eu acho que tem aquele gosto de você planejar e conseguir ver executando aos poucos, vendo os resultados aparecendo, né? Ter uma equipe engajada que compra a ideia e que vai atrás daquele resultado planejado, mas é muito difícil. Tem lá seus desafios que precisam ser reconhecidos por quem não está nessa posição, e acho que enquanto quem não vive isso, às vezes tem dificuldade de ver e de compreender as dores de estar numa posição como essa, né? Às vezes parece fácil tomar decisão e muitas vezes sofre bastante, né? Principalmente quando afeta outras pessoas. Sua resposta dialoga com a nossa próxima pergunta, que está relacionada à equipe, a pessoas. A gente sabe que por trás dos panos tem muita gente envolvida para um projeto sair, para um projeto ser executado. Então, a nossa última pergunta desse segundo bloco é: a gente gostaria de saber se tem alguma pessoa que a nossa audiência deveria conhecer. Então, alguém que trabalha com você, uma pessoa que não conhecida ou desconhecida, mas que tem grande impacto ali no dia a dia e no trabalho que vocês executam. Nossa, eu não vou conseguir dizer uma, eu vou desfilar um rol aqui de pessoas, porque Ótimo. Não quero cometer injustiças. Eu acho que tem aquelas pessoas a quem eu até hoje chamo de chefes, apesar de não terem sido, e que trouxeram um valor muito grande para a Procuradoria, e aí pensando como procuradores, a Cristina Mastrobuoni, não sei se já a conhecem, hoje desponta como uma das grandes árbitras do país, já se aposentou como procuradora, ela que começou, a gente brinca, na PGEC, em período AC e DC, né? Antes da Cristina e depois da Cristina. Ela mudou e deu um viés de gestão que não existia até então. Alessandro Bar, atual procuradora da consultoria, a equipe do Núcleo de Parcerias de Transporte que trabalharam comigo, o Guilherme Pellegrini, que hoje assumiu o papel que eu tinha lá, é um grande profissional, foi chefe da consultoria jurídica da Artesp por muito tempo, e toda a equipe que está com ele. O Caio é brilhante, o Caio Ramos, fazendo mestrado e dá aulas, e rapaz, assim, dos mais brilhantes e que vai ainda aparecer muito, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional. É aquela pessoa que arruma soluções onde parecia que não tinha. Na Arcesp também, pessoas que eu conheci, o Luiz Antônio, que assumiu a ingrata atribuição de ser gestor do contrato da Sabesp, e isso mostra não só a qualidade profissional, mas o comprometimento que ele tem. É o nosso superintendente de fiscalização de saneamento. Não quero aqui cometer injustiças e certamente estou deixando muita gente para trás, mas tem muita gente, eu acho que aqui no estado de São Paulo, que tem muito valor e já são muito reconhecidos, e não tenho dúvida que vão ser muito mais ainda. Esses nomes são muito importantes pra gente, assim, porque a gente sabe que nada se faz sozinho, então muitas vezes você tem uma pessoa se destacando, mas tem uma equipe compartilhando ali, trazendo muito conhecimento. Eu tinha uma pergunta extra, mas eu não sei se ela pode ir pro ar. Tá bom. Thiago. Felipe, eu acho que essa é bom não ir pro ar mesmo. Então agora a gente vai para o bloco 3, que chama O que nossa audiência quer saber. Então a gente solicitou aos alunos do curso de Modelagem Econômico-Financeira de PPPs e Concessões, do CPP-FIP com a Radar PPP, que eles enviassem algumas perguntas para você. E aí eu vou falar a primeira. A primeira é relacionada ao novo marco, né? Atualização do marco legal de concessões e PPPs. E a pergunta é, na sua visão, quais são os pontos fortes e pontos fracos do projeto de lei? Você acha que da forma como está atualmente, o PL atende às necessidades da atualização da legislação sobre o tema no Brasil? Olha, Thaís, eu vou confessar que eu já estudei muito este projeto em suas versões anteriores e que
infelizmente não foram para frente, o que me desanima um pouco de ficar acompanhando a cada versão. Acho que o processo legislativo, ele tem suas idas e vindas e tem seus momentos. Existiu um projeto muito mais completo do relator do Jardim. Eu era muito fã desse projeto e eu tive a oportunidade de contribuir bastante. Nós encaminhamos muitas sugestões e tive a alegria de ver que muitas delas estavam colocadas ali. Acho que 60% a 70% do que a gente contribuiu estava colocado e foi um rol bastante grande. Então, aquele projeto eu gostava. Aquele projeto acho que resolvia muita coisa. Ele era muito mais ousado, ele buscava fazer uma nova lei, juntando concessões e PPPs. Eu acho que não faz sentido algum essa divisão. Simplesmente por um projeto ser superavitário e outro deficitário, você mudar a lei que se aplica. Para mim, sempre foi uma divisão que nunca fez sentido. Só esse ganho já seria muito grande, de você unificar tudo. Metia muita coisa. Eu acho que ele trazia, por exemplo, aquilo que eu falei há pouco, daquela chincana processual. Ele colocava aos juízes uma vedação a dar uma liminar sem ouvir a parte pública, ou os juízes, ou o Tribunal de Contas. Ele tinha alguns avanços que infelizmente ficaram pelo caminho. Ainda tenho esperança de que haja um espaço político para que eventualmente voltem. Eu acho que avança. Não é um mau projeto. Eu acho que ele é um projeto pouco ousado face ao que já foi apresentado. Então, sem dúvidas, preferia o projeto completo. Eu sei que existem críticos a esse projeto, existem pessoas que defendem que boa lei é velha lei, aquela lei que já foi testada, que já tem uma jurisprudência consolidada. Não é a minha visão. Eu acho que fazer projetos em 2025 com uma lei de 95 tem seus problemas. Já tive que fazer muito contorno interpretativo para encaixar coisas que não cabiam muito no texto da lei, e o reconhecimento expresso disso ajudaria bastante. Ajuda no conforto da tomada de decisão, ajuda na defesa do projeto. Então, aquele projeto buscava incorporar muito das boas práticas, mas, enfim, acho que a gente não pode brigar também contra a maré política, né? O que houver de espaço para aprimoramento, aprimore-se. Quando houver um outro espaço, tenta fazer algo mais ousado. Segunda pergunta, o pessoal perguntou qual foi a sua experiência ao longo da sua trajetória durante a pandemia? Quais foram os desafios, principalmente por causa da modificação drástica nos cenários previstos de concessões e PPPs? Existiram alguns. Eu acho que a pandemia mexeu com todo mundo, do ponto de vista pessoal e profissional, né? A Procuradoria, eu coordenava esse grupo, mas esse grupo estava alocado dentro da Subprocuradoria da Consultoria, e acabou que nos mobilizamos muito também para cuidar de assuntos da pandemia. Eu lembro de madrugada fazer um parecer, 3, 4 horas da manhã, fazendo um parecer sobre compra de respiradores, a questão de vir da China e toda aquela dificuldade de encontrar respiradores. Então, assim, teve um aspecto muito impactante, que uma mobilização muito grande da PGE para enfrentar todas as polêmicas e dificuldades jurídicas que apareceram em todos os aspectos. E dentro dos projetos, isso gerou algumas mudanças de rumo. Não foram das maiores. Eu acho que os projetos já têm um nível de maturidade suficiente para lidar com esse tipo de intercorrência. Então, assim, muito rapidamente, nós fizemos o reconhecimento conceitual de que a pandemia configurava um evento de desequilíbrio. Tomamos o cuidado para deixar claro que o evento de desequilíbrio era a pandemia e não a atuação estatal de fechamento ou a atuação estatal de contenção de mobilização de pessoas. São efeitos completamente diferentes, até porque a pandemia é um risco extraordinário e eu tenho um reequilíbrio no contrato. Eu dizer que o problema não está na pandemia, está na medida estatal, bom, então eu teria todos os comércios tendo que, de alguma maneira, ser indenizados porque foram impactados pelo Estado. Fica um negócio um pouco incoerente, né? Mas, a partir desse reconhecimento, nós fizemos, em alguns contratos, por exemplo, contratos de ônibus, porque os ônibus precisavam continuar rodando, vazios, nós fizemos um regime praticamente de reembolso de custos cautelar, em que esses custos foram apurados rapidamente, eles eram reembolsados pelo custo da operação e, posteriormente, foi feito um reequilíbrio adequado com o cálculo apropriado para isso. Nós temos um centro de exposições em que imediatamente suspendeu o pagamento de outorgas. A gente conseguiu cautelarmente fazer algumas medidas para evitar um colapso de alguma concessionária em termos de capacidade de caixa, e sempre dando a segurança jurídica de que o reequilíbrio viria, e que havia um reconhecimento de que aquilo era um evento extraordinário e, na medida que fosse impactado, seria feito o reequilíbrio. Então, nós não tivemos grandes dificuldades e grandes polêmicas no Estado, não. Eu tenho uma crítica, viu? Não veio uma pergunta sobre o cenário base. Alunos, pelo amor de Deus, se atentem ao assunto que a gente vai tratar. Na verdade, aqui tem uma que eu acho que trouxe alguma ideia, que é a próxima, que é como superar riscos futuros não modelados com a possibilidade de flexibilidade do contrato. Acho que é mais como que é a vida da gestão do contrato, né? Porque nem tudo realmente está modelado. Eu acho que assim, você precisa prever um contrato, ele precisa ter um determinado norte, um determinado conceito, e você,
quando você tem isso estabelecido, muito dificilmente você não consegue alocar aquilo dentro daquela diretriz. Se aquele risco não está expressamente previsto, ele é correlacionado a algum outro que está previsto, e se o contrato fizer sentido, se ele tiver uma lógica, se não for uma alocação arbitrária de riscos que muitas vezes você vê, se ele tiver um racional por trás dele, por mais que você tenha um risco que não esteja alocado, você consegue entender por uma interpretação lógica, sistemática daquele contrato, a quem ele teria sido alocado, tivesse sido previsto naquele momento, e por interpretação, normalmente você resolve. Desde que seja um negócio assim absolutamente extraordinário, eu acho que invoca um pouco a base mais teórica. Olha, quem seria mais capaz de lidar com aquele risco, de lidar com as suas consequências, mitigar os seus efeitos, aquele elemento um pouco mais conceitual, mas eu nunca precisei. Em meus 15 anos, eu nunca precisei me socorrer de uma base conceitual para identificar um risco que não tivesse sido ou expressamente ou implicitamente alocado a uma das partes do contrato, né? Isso, a experiência prática mostra que por mais que a fala seja verdadeira, você nunca vai conseguir prever tudo. A prática mostra que os eventos vão acontecendo, eles vão se encaixando e meio naturalmente se identifica se é risco de uma parte, se é risco de outra. Muito poucos litígios que eu consigo imaginar que sejam uma discussão sobre de quem é o risco. Você vai ter outro tipo de discussão. Sobre alocação de risco é mais raro. Tem uma última pergunta aqui das que a gente selecionou dos alunos, que fala um pouco, e a ideia, Felipe, é que a gente modificou um pouco a pergunta, que a ideia era o cenário base. Então a pessoa pegou o cenário base e falou, tá, a partir do cenário base, como que você estabelece os passivos contingentes de PPPs e concessões no Estado, e o que leva esse passivo a ser reavaliado, se existe um processo? A pergunta original era essa, só que como a gente sabe que esse não necessariamente sai do cenário base, a gente modificou a pergunta para saber qual a base informacional que a gente usa para definição de passivos contingentes e se existe uma reavaliação periódica, um procedimento para isso no Estado. Eu não sei se eu entendi muito bem o que está colocado como passivo contingente, Felipe. Eu acho que é o seguinte: quando a gente pensa na contabilização de PPPs e concessões, riscos foram atribuídos ao poder público e que estão na iminência de materializar. Recentemente, o Estado de Minas teve esse problema com o metrô, por exemplo, o risco de demanda. É esperado que o poder público consiga mensurar esses valores e já faça essa evidência no balanço público do que está ali. O termo me remete a isso. No anexo de riscos fiscais do Estado, contabilização. Exato. Olha, não é a minha área de especialização e não quero aqui cometer nenhuma impropriedade ao dizer que adoraria se o problema do Estado fosse que os riscos alocados no passivo contingente fosse muito pouco frequentemente reavaliados. Acho que a gente está muito para trás ainda. Eu acho que a gente sequer tem esses riscos mensurados, quanto mais contabilizados e, em sendo contabilizados, reavaliados periodicamente. O Estado tem diversos defeitos em sua contabilização pública e, dada a complexidade, é de se esperar, mas esse é um deles. Eu acho que o Estado assume riscos e não reflete esses riscos de contratos de concessões e PPPs em sua contabilidade pública. Eles são refletidos um pouco de uma forma genérica, mas sem uma precificação, como de fato deveria ser para uma contabilização pública que refletisse o risco real que está assumido naquele projeto. Pelo menos nunca vi isso aparecer como uma derivação de um projeto. Ao final do projeto, notifica a Secretaria do Tesouro para a contabilização dos riscos estimados em tal magnitude. Confesso que nunca vi. Seria uma ótima prática e que periodicamente fossem reavaliados, mas acredito que estejamos ainda muito aquém disso aqui no Estado de São Paulo. Eu diria que tem entes federativos que sequer registram ativos e passivos, tá? Então, assim, vocês já registram. Eu acho que até outro dia o Estado de Minas não registrava ativos e passivos decorrentes de PPP de concessões. A Thaís sempre dessa aula sobre registro e ela todo ano eu pedia ela para pegar o Estado de Minas para atualizar, porque eu ficava abismado, porque eles têm um belíssimo programa de PPP de concessões e não tinha lá ativos decorrentes de projetos. Ações devidas, aportes devidos, sem dúvida é contabilizado. Agora, aquele potencial na hipótese de ocorrência de risco, duvido, eu acredito que não seja. Eu ia falar exatamente isso que o Felipe falou, né? Que não é o Estado de São Paulo, acho que é uma questão geral, e eu acho que fica um campo de melhora, assim, pra gente que estrutura e pensa projetos, como que a gente pode implementar melhorias na parte de impactos fiscais. Então, acho que essa pergunta trouxe pra cá, ela remetia a cenário base, né, então a original era isso, e eu acho que fica esse aprendizado, assim, esse potencial pra gente pensar no futuro desse tema. Das perguntas selecionadas, fechamos, acho que a gente já tá há bastante tempo conversando com o Thiago e tem sido um papo super proveitoso
proveitoso, tanto que a gente combinou de convidá-lo para falar sobre regulação. E aí tem mais muitas perguntas que podem surgir. E foi muito bom, foi o nosso primeiro episódio e acho que eu tô muito feliz pelo rumo da conversa, pela contribuição que o Thiago trouxe e pra gente ter tirado esse projeto do papel. Parabéns. Iniciativa muito bacana. Gostei muito do bate-papo, da informalidade e poder trocar experiência. Minha vida profissional, adoro compartilhar experiências, ouvir desafios intelectuais me motivam, então sempre um prazer. O Felipe é um grande parceiro, já trabalhamos muito junto, tomamos chopp junto também, né? Então, muita alegria de estar aqui com vocês. Bom, obrigado, queria parabenizar imensamente tanto Thaís como Fernanda, o projeto é delas, a iniciativa veio da Thaís hoje é a CEO do CPP, ela comanda junto com a Fernanda, então bastante orgulhoso, tá? Bastante feliz e tchau, cara, obrigado, acho que a gente estreou bem, estreou com o pé direito, vamos pra frente. Obrigada, pessoal, ansiosa pros próximos. Eu vou falar, eu sempre quis falar isso. Se você gostou, compartilhe e deixe seu like. A gente queria falar isso. Você tem que seguir o canal. Siga o canal, compartilhe e deixe seu like. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.